5 chaves para falar alemão em 6 meses e que vão ajudar a acelerar ter o objetivo de se comunicar melhor em alemão. Então imagine só você dentro de poucos meses falando alemão e mudando tua vida para melhor. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ravili e eu ajudo brasileiros a aprenderem alemão em 6 meses e se tornarem independentes para resolverem as coisas do dia a dia sem depender de uma outra pessoa num país que fala alemão, seja Áustria, Alemanha ou Suíça. Essa aula aqui traz ensinamentos que vão te ajudar a aprender alemão em 6 meses e se tornar independente no idioma. Com certeza é uma grande oportunidade de você acelerar o aprendizado e poder conduzir uma vida melhor falando alemão de forma independente. Hoje vou abordar um tema muito importante para quem já mora num país que fala alemão ou quem está de malas prontas e vai mudar para um país que fala alemão. São as 5 chaves no vocabulário que são essenciais no dia a dia e que com certeza vão acelerar a tua independência e vai te trazer autonomia em poucos meses. E sim, aprender alemão em um curto espaço de tempo é perfeitamente possível se você aplicar as estratégias corretas. Mas é importante não confundir independência com fluência, né? Realmente, ser independente no alemão não é falar tudo perfeito, falar tudo sem travamento e tudo mais. Você vai cometer erros, mas você vai conseguir se comunicar. Ser independente no alemão não é saber todas as palavras da língua alemã. Obviamente, você sempre vai precisar evoluir, enfim, aumentar seu vocabulário. Ser independente no alemão não é falar sem pausas. Obviamente, você tem que parar para pensar e tudo mais, e você com certeza faz isso em português. E ser independente em alemão não tem a ver com você realmente usar termos técnicos de várias áreas da ciência e tudo mais. Tem a ver com se comunicar e resolver suas coisas sem depender de uma outra pessoa. É muito importante falar para vocês que se eu tivesse tido esse tipo de conteúdo quando eu estava no começo, eu teria tido muito mais confiança na hora de falar alemão e com certeza eu reduziria drasticamente meu tempo de aprendizado, ou seja, eu aprenderia muito mais rápido, né? Aqui nas redes sociais eu não consigo trazer tudo que está dentro do meu programa até a pessoa se tornar independente no alemão, mas eu consigo trazer ensinamentos de forma compilada que com certeza trarão impacto positivo na caminhada de vocês até a independência no idioma alemão. Essa aula aqui não é um conteúdo ensinado nos cursos tradicionais de alemão, até porque se eles acelerassem o aprendizado de vocês, eles perderiam mensalidades, então eles não têm interesse em fazer isso. E essa aula aqui também não é um conteúdo muito vago, que você não vai aplicar. É um conteúdo extremamente prático, que vai fazer com que você se comunique de maneira mais natural e eficiente. Eu sei que alguns de vocês têm o objetivo de falar alemão dentro de alguns anos, realmente tem esse tempo e tudo mais. Mas meu objetivo aqui é acelerar o aprendizado das pessoas que precisam ser independentes o quanto antes. Então, já adiantando, fica comigo até o final, anota tudo, porque não tem conteúdo assim na internet. Não como eu vou mostrar para vocês e os exemplos que eu vou dar. A partir de agora, eu vou usar o material que eu preparei para vocês, que está aqui na minha frente, porque eu não quero deixar nada, nada, nada de fora. Então, qual é o tema de hoje? 5 chaves na comunicação para você falar alemão em 6 meses. Então, a primeira chave na comunicação que é importante você realmente colocar em prática é usar gírias. Realmente é muito importante você usar gírias. O que é gíria? Já parou para pensar qual é o significado de gíria e por que você usa gíria? Vamos pensar primeiro no que significa gíria. Gíria, na verdade, é um tipo de linguagem, ou seja, é uma forma de se comunicar também. E a gente usa gíria, às vezes, para identificar um determinado grupo. Por exemplo, a gíria do pessoal daquela escola específica ou daquela cidade. Ou seja, tem gírias que só são faladas em uma determinada cidade. Ou, por exemplo, gírias que só são faladas na Bahia e não são faladas, por exemplo, em Minas Gerais ou no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo e assim por diante. Né? Então, realmente, a gente usa a gíria para se comunicar e também para identificar um determinado grupo. Só que tem gírias que realmente você usa naquele país inteiro. Ou seja, existem gírias brasileiras que, se eu falar para vocês aqui, independente de onde você é no Brasil, você vai entender. Né? Da mesma forma em alemão. Não é necessariamente indispensável você aprender gírias alemãs que são faladas só naquela cidade ou só naquele estado e tudo mais, a não ser que você more naquela cidade ou naquele estado e realmente queira se sentir mais integrado e tudo mais. Mas, independente de onde você mora na Alemanha, ou se você ainda está no Brasil e vai morar na Alemanha, é indispensável que você conheça gírias que são faladas na Alemanha como um todo, que os alemães vão entender e que os alemães realmente utilizam. E qual a importância de usar gíria? Para a conversa ficar mais natural. E mesmo que você seja uma pessoa um pouco mais formal, que realmente não gosta de usar gíria, não tem problema. Mas é importante que você entenda, né? Porque realmente você pode ter acesso, estar conversando com alguém que usa muita gíria, uma pessoa que é mais jovem, ou mesmo tá vendo um seriado, tá vendo um filme, e naquele seriado, naquele filme, realmente, as pessoas usam um linguajar assim, mais cotidiano, mais coloquial, e é realmente importante que você entenda. Beleza, então vamos lá para o primeiro exemplo aqui, ó. Was geht?
Was geht? Was geht? Was geht? A gente pode traduzir em português como qual é? Né? Tem um na, né? Você pode começar com na. Na, was geht? Né? E aí, beleza? Né? Então, na só em a. Na, né? E aí, was geht? Was geht ab? Também é uma possibilidade, né? Was geht ab? Esse final é AB, né? Was geht ab? Soa como P, mas é AB. Beleza, então, o que é que significa was geht ab ou was geht? Nada mais do que, e aí, qual é? Né? O nosso colé em português, não sei se você fala isso em português, já ouviu falar, mas é uma forma de traduzir. Uma outra pergunta que muito recorrente na Alemanha é a seguinte: Hast du Bock? Hast du Bock? Mas você junta, né? Faz hast du. Não precisa falar hast du, junta tudo. Hast du Bock? Hast du Bock? Tá afim? Né? Hast du Bock? Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock drauf. Não tô afim disso, não. Né? Hast du Bock? Você tá afim? Você pode falar hast du Lust, mas no dia a dia é muito usado. Hast du Bock? E realmente Bock é uma gíria. Uma outra coisa que você pode usar no dia a dia também, alguém tá enchendo o seu saco, você fala how up? How up? Vaza, vaza. É bem coloquial também, né? Obviamente, sou mal educado, a depender do contexto, mas se você tá chateada com alguém enchendo o saco, ali você pode falar isso. How up? Vaza. Uma outra coisa que é muito usada também no dia a dia é a junção de ja, que você conhece em alemão provavelmente, né? Que é sim, ja, e a palavra nein. Então, a junção das palavras ja e nein, essa junção forma a palavra jein. Então, jein é sim e não. Então, imagine só que alguém fala alguma coisa com você e a resposta não é nem sim nem não, é sim e não. Né? Ou seja, depende e tudo mais. Você pode falar jein, jein, né? Então, alguém fala assim, você tem tempo amanhã? Você tem tempo amanhã às 10 horas? Jein. Sim e não. Por que sim e não? Porque teoricamente você tem tempo, porque você não tem nenhum compromisso agendado ali, mas você não tem tempo porque você tem muita coisa para fazer. Então é sim e não. Depende do que a pessoa vai te sugerir lá e tudo mais. Uma outra coisa, muito usada no dia a dia também, a palavra SAU, S-A-U, quando você coloca ali no começo de uma outra palavra. Olha que interessante, esse SAU aí você pode interpretar como pra caralho. Então, saukalt. Saukalt é frio pra, e aí você já sabe a palavra. Zautoia, caro pra. Zauleca, gostoso pra. Então, isso é muito usado no dia a dia também. Uma outra palavra bastante usada no dia a dia é a palavra quat. Quat. Quat significa assim, pelo menos eu uso isso em português às vezes, né? Tipo, nossa, viagem. Quat. Você pode falar isso com você mesmo, quando você fala alguma coisa assim, que não é bem aquilo, aí você fala, né, quat. Tipo assim, não, viagem minha aqui e tal. Ou então alguma coisa que alguém falou e tudo mais, alguma situação, você fala, não, isso aí é viagem, nada a ver e tudo mais. Então, nesse sentido de nada a ver, que é uma viagem e tudo mais, você pode usar a palavra alemã Quatsch. Quatsch. Então, é Quatsch. Quatsch. Uma outra palavra muito usada aqui é a palavra pleite. Se você fala assim, ó, ich bin pleite. Ich bin pleite é tipo assim, eu tô duro, eu tô liso, né? Tô na pindaíba, tô sem dinheiro. Ich bin pleite. Pleite, então, é uma palavra muito usada na linguagem coloquial. Uma outra palavrinha que é muito usada no dia a dia é a palavra alta. Alta é tipo assim, em São Paulo fala meu, né, com frequência, né, meu, pô, meu, não sei o que, meu, e você pode traduzir dessa forma, né, que alta significa meu, mas também pode ser mané, no Rio de Janeiro, acho que tem gente que fala assim, né, não sei o que lá, mané, então alta, ou sou, em Belo Horizonte falam muito sou, eu morei em Belo Horizonte muitos anos e lá fala bastante, né, não sou, não sei o que lá, sou. Então, alta é uma palavra, é uma gíria alemã, né? Para isso, né? Para mané, para sou, para meu e tudo mais. E aí tem uma frase aqui que eu preparei para vocês que é a seguinte: Alter, jetzt verstehen mich die Deutschen, weil sich meine Aussprache verbessert hat. Ou seja, meu, agora os alemães me entendem porque a minha pronúncia melhorou. Então, Alter, jetzt verstehen mich die Deutschen, weil sich meine Aussprache verbessert hat. Ou seja, né, como eu falei, meu, sei lá,
sou, mané, agora os alemães me entendem porque minha pronúncia melhorou. Realmente, é claro que a depender de como você se comunica, você não necessariamente vai falar essa palavra, como eu falei, né? Realmente depende muito, né, depende muito do seu estilo, se você fala muita gíria ou não e tudo mais. Mas é importante que você saiba, que você conheça essas palavras, porque você com certeza vai ouvir em algum momento. Porque eu separei aquilo que realmente é usado de uma forma geral na Alemanha, não apenas em uma cidade ou uma região, tá? Então, olha só. Realmente, imagine só como seria maravilhoso se você soubesse essas várias gírias alemãs, porque aí você está conversando com uma pessoa mais jovem, você consegue entender muito mais esse jovem, se você souber essas gírias, né? Realmente é bem interessante. Quando eu comecei a aprender a usar gírias alemãs, minha comunicação ficou muito mais assertiva, porque a depender da situação, eu estava conversando com o pessoal mais jovem, adolescente e tudo mais, o pessoal estava falando gíria, e eu queria realmente me sentir ali integrado e tudo mais. Então, em alguns momentos também eu falo gíria em português. Então, quando eu sabia falar gíria alemão, eu mesmo aprendia com eles, eu achava muito interessante, assim, muito legal. A comunicação ficava muito mais ali de igual para igual, né? Muito legal isso. A segunda chave na comunicação que vai te ajudar a falar alemão em 6 meses é usar expressões coloquiais. O que é que são expressões coloquiais? São normalmente frases que realmente também não têm uma tradução ao pé da letra e que a gente usa bastante no dia a dia. A gente usa isso em português e os alemães, obviamente, usam em alemão. Vou te dar alguns exemplos aqui. Daqui a pouco eu falo para você a tradução em alemão. Ó, você já falou em português isso aqui, ó? Isso não é muito minha praia, não. Isso não é muito minha praia, não. É uma expressão. Era só o que me faltava. É uma frase feita, né? Uma expressão, frase feita. Era só o que me faltava. Usa em alemão também. É... Caramba, a palavra tá na ponta da língua. Pera, a palavra tá na ponta da língua. É uma expressão, né? Realmente, literalmente, a palavra não tá na ponta da sua língua, né? Realmente é uma metáfora. É... Aí você acertou na música. Aí tu acertou na mosca. Ou seja, uma expressão também. A fila andou. A fila andou, tipo assim, sei lá, você estava ficando com alguém e a pessoa não estava te dando valor, aí você começou a ficar com outra pessoa. A primeira pessoa vai à sua procura e você fala, a fila andou, já era. Né? Então, a fila andou também é uma expressão, que em alemão, eu vou falar daqui a pouco para você a expressão em alemão. Estou me sentindo deslocado também, você pode entender isso como uma expressão. Então, expressões são muito importantes para acelerar o aprendizado de alemão, porque você vai ouvir isso com muita frequência. E os cursos tradicionais de alemão não abordam esse tema. Isso acontece o tempo inteiro. As pessoas estão, todos os dias, o tempo inteiro, colocando essas expressões nas frases. A gente fala muito isso em português. Se você não tiver convencido ou convencida da importância de aprender as expressões em alemão, pense só se você usa isso em português. Talvez você não use todas, mas eu vou falar em português aqui e pense se você fala isso em português. Valeu pelo toque. Eu me viro em alemão. Velho, meu mundo virou de cabeça para baixo. Velho, vou chutar o pau da barraca. Não, velho. Ele mora lá no Cafundó do Juda. Ah, parece até que tem um rei na barriga. Não, aí tu viajou na maionese. Ele pisou na bola comigo. Velho, aí tu meteu o dedo na ferida. Velho, a menina armou um mó barraco. Velho, eu vou botar a boca no trombone e vou falar tudo. Gente, roupa suja se lava em casa. Velho, abre o coração, pô. Fala pra ela. Abre o jogo. É... Então, velho, eu vou abrir teus olhos. Velho, ele manda bem no alemão, né? Mandar bem. Então, vou ficar com. Você, sei lá, você tem feijoada, você tem salada, você tem, sei lá, algumas comidas lá. Você, não, eu vou ficar com feijoada. Eu vou ficar, tá sendo usado de uma maneira não literal aí. Agarrar com unhas e dentes. Dar com a língua nos dentes. Queimar vela. Tá queimando vela. Né? Encher o saco. Então, eu falei aqui agora para vocês várias expressões em português que vocês provavelmente utilizam. E existem essas expressões correspondentes em alemão. Por exemplo, ó, isso não é muito minha praia, não. Das ist nicht so meins. Das ist nicht so meins. Isso não é muito minha praia. Das ist nicht so meins. Das ist nicht so meins. Nicht você pode eliminar T do final frequentemente na fala
eles eliminam a letra T do final na fala, né? Nicht. Das ist nichts so mais. Das ist nichts so mais. Porque você consegue acelerar a sua fala. Era só o que me faltava. Das hat mir gerade noch gefehlt. Das hat mir gerade noch gefehlt. Vá anotando, né? Era só o que me faltava. O alemão fala muito isso aqui também, ó. Echt jetzt? Echt jetzt? Tipo assim, é sério isso aí, velho? É sério agora? Echt jetzt? Então você tá admirado com alguma situação, você não acredita, você fala, que isso, velho? Sério? Sério agora que você vai fazer isso? Sei lá. Echt jetzt? Outro exemplo. A palavra tá na ponta da língua. Das Wort liegt mir auf der Zunge. Das Wort liegt mir auf der Zunge. É muito importante também que você repita em voz alta para você trabalhar sua pronúncia. Das Wort liegt mir auf der Zunge. Ou seja, a palavra está na ponta da língua, mas você não consegue lembrar. Aí você acertou na música, em alemão. Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Aí você acertou na música. Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Aí você acertou na música. A fila andou. A fila andou. Der Zug ist abgefahren. Ou seja, a tradução ao pé da letra é o trem partiu. Der Zug ist abgefahren. E você realmente consegue usar de forma literal, né? Então, se o trem partiu, você fala, ei, o trem partiu. Né? Realmente, você não conseguiu pegar o trem e tudo mais. Der Zug ist abgefahren. O trem partiu. O trem partiu. Mas, numa linguagem coloquial, também significa a fila andou. Né? Já era, perdeu. Um exemplo que eu preparei para vocês aqui, ó, é Ich fühle mich nicht fehl am Platz, weil ich Deutsch kann. Então, imagine só, que interessante. Não estou me sentindo deslocado. Não estou me sentindo deslocado. Você pode entender esse lance de se sentir deslocado como uma expressão, mas em alemão realmente é uma expressão. E aí imagine só que você está numa festa, ou está numa reunião, enfim, reunião dos pais, ou está numa festa, ou está numa confraternização e tudo mais, e você não está se sentindo deslocado, por quê? Porque você sabe alemão. E nesse momento você pode falar o seguinte, Gott sei Dank, ich fühle mich nicht fehl am Platz, weil ich Deutsch kann. Ou seja, graças a Deus, não estou me sentindo deslocado porque sei alemão. Vou falar devagarinho para você a frase. Ich fühle mich nicht fehl am Platz, weil ich Deutsch kann. Ou seja, não estou me sentindo deslocado porque eu sei alemão. Quem mora aqui na Alemanha, na Áustria, na Suíça e realmente precisa se comunicar e ainda não consegue, sabe a dor que é você realmente se sentir deslocado por não saber alemão. Né? Realmente você está reunião de pais, numa festinha, numa roda de colegas ou pessoas que você às vezes quer conhecer, às vezes colega do trabalho, né, que são alemães e tudo mais, ou são suíços ou austríacos, enfim, e você realmente não consegue se comunicar. Você se sente um pouco deslocado, ou um pouco ou muito deslocado, né? Porque realmente você não consegue acompanhar a conversa, você não consegue realmente comunicar aquilo que você quer comunicar, você não consegue rir das piadas e tudo mais, né? Imagine como seria maravilhoso se vocês tivessem realmente acesso a essas expressões, muito usadas no dia a dia, vocês estudassem, aprendessem essas expressões, e aí, poxa, com isso vocês conseguiriam entender muito mais os nativos, e vocês conseguiriam, inclusive, colocar essas expressões na sua fala, porque eu tenho certeza que das expressões que eu falei em português, é possível que você fale algumas delas, ou fale muitas delas, porque realmente é algo que a gente usa com muita frequência no dia a dia. A terceira chave na comunicação que vai ajudar a acelerar o teu aprendizado é realmente usar conectores. Como o termo já diz, ó, conectores, o que é que eles fazem? Conectam, né? Então, eles realmente conectam partes de uma frase. E é bem interessante porque quando você está aprendendo alemão logo no iniciozinho, você não estuda conectores logo no início. Por quê? Porque você, logo no início, você escreve uma frase curta, coloca um ponto. Uma outra frase curta e coloca um ponto. Né? Por quê? Porque é mais complexo você escrever uma frase um pouco mais longa. E para escrever uma frase mais longa, você eventualmente vai precisar usar conectores. E aí você começa a ver conectores a partir do A2. E realmente faz sentido, porque realmente se você colocar isso logo no comecinho ali,
vai ficar um pouquinho complicado, porque a frase vai ficar maior, vai ficar mais difícil de você entender, e você precisa primeiro estudar ali uma frase bem simplesinha, a ordem das palavras em uma frase bem curtinha, com 3, 4 palavras, e você vai acostumando e com o tempo você vai escrevendo frases maiores com a ajuda dos conectores. Olha só, em alemão, obviamente, existem vários conectores, várias conjunções. Eu separei aqui alguns macetes para vocês. Um macete bem interessante, ó. Usado. Usado. Só isso. Usado. É um macete para você memorizar 5 conectores alemães que ficam na posição 0 da frase. Então, ó, usado. U de und, S de sondern, sondern. A de aber, D de den e O de oder. Então, as 5 palavras, os 5 conectores que são posição 0, und, sondern, aber, den e oder. Beleza, vou dar um exemplo aqui com sondern. Ich wohne nicht in München, sondern in Berlin. Eu não moro em Munique, mas sim em Berlim. Então, qual o sentido de sondern? Ravili, qual a diferença de sondern para aber? Porque aber é mas e sondern? Sondern é o mas sim. Mas sim, normalmente a frase anterior é negativa, porque a função de sondern é corrigir alguma coisa que foi mencionada antes. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, eu não moro em Munique, como você acredita, né? Eu não moro em Munique. Então, a frase negativa tem não, ó. Eu não moro em Munique. Vírgula, sondern, que é o mas sim em Berlim. Então, a função de sondern é corrigir algo que foi mencionado antes. E a frase anterior é negativa. Então, ich wohne nicht in München. Eu não moro em Munique. Sondern, mas sim. Então, em alemão, uma palavra só, mas na tradução, você traduz como mas sim, que é uma boa tradução. Sondern in Berlin. Mas sim em Berlim. Ich wohne nicht in München, sondern in Berlin. Um outro exemplo que eu anotei aqui, ó, é usando a palavra denn, que significa pois ou porquê de explicação. Então, ich muss lernen, eu tenho que estudar, denn ich habe eine Prüfung. Eu tenho que estudar, pois eu tenho uma prova. Então, ich muss lernen, denn ich habe eine Prüfung. Eu tenho que estudar, pois eu tenho uma prova. Então, denn aqui significa pois ou porquê, e é a posição 0 na frase. E depois você vai montar ali uma Hauptsatz, que é uma frase realmente que tem sentido único, que tem um início, meio e fim, com o verbo na segunda posição. Então, ich habe eine Prüfung, tem o verbo na segunda posição. Eu, primeira posição, ich habe, verbo na segunda posição. Só que denn não entra na contagem. Então, é por isso que você fala ich muss lernen, vírgula, denn, posição 0, e depois você vai começar ali uma Hauptsatz. Denn ich habe eine Prüfung. Agora, olha só que interessante. Essa mesma frase aqui, eu poderia ter escrito ela com a palavra weil, que também significa pois ou porquê de explicação. Só que a palavra weil forma uma Nebensatz, ou seja, eu vou pegar o verbo haben ali, que está na segunda posição, e vou ter que colocar lá no final, mudar só ele. Então, eu poderia falar o seguinte, ich muss lernen, weil ich eine Prüfung habe. Ou seja, a diferença de denn para weil, basicamente, é essa. Denn, posição 0, forma Hauptsatz, e weil, você vai formar uma Nebensatz. Você vai pegar o verbo que fica na segunda posição, vai colocar lá no final. Agora, olha só uma coisa interessante que eu inventei para te ajudar a memorizar conectores que são posição 1. Eu inventei o seguinte, como eu sou baiano, né? Aí eu pensei, cara, isso aqui eu vou chamar de DDD de Salvador. DDD de Salvador. Como assim DDD de Salvador? DDD, ou seja, 3 palavras que começam com D, tracinho S. E S seria também uma palavra, um conector alemão. Aí eu falo DDD de Salvador para facilitar a lembrança de que DDD de Salvador são conectores de posição 1. Um exemplo. DDD, né? Então, primeiro D, dan. Segundo D, danach. Terceiro D, deshalb ou deswegen. Deshalb ou deswegen. Então, você pode imaginar que são 4 Ds, mas junta aí deshalb e deswegen porque possuem um sentido parecido, posição 1 e tudo mais. E o S? Sonst.
S de sonst. Então, DDD e Salvador são as palavras dann, danach, deshalb e deswegen, e a palavra sonst. Exemplo com dann. Ich bin zum Arzt gegangen, dann habe ich ein Medikament in der Apotheke gekauft. Eu fui para o médico, e aí eu comprei um medicamento na farmácia. Então, as palavras dann e danach, elas são muito usadas para você narrar um acontecimento, falar da sua rotina, o que é que você fez ali no dia, por exemplo. Em português, a gente usa muito então e aí, por exemplo. Então, eu acordei por volta das 7, daí, ou então e aí, né? E aí eu tomei café, e aí eu sentei para trabalhar, trabalhei até meio-dia, e aí, e então, né? Então, e aí, então, a gente usa muito isso. Em alemão, você pode usar as palavras dann e danach, e pode ficar brincando com elas. Então, você pode falar, por exemplo, ich bin früh aufgestanden, dann habe ich gefrühstückt, né? Então, eu tomei café. Então, você fica brincando com dann e danach, dann e danach. Que dan seria o nosso e aí, e então, e o danach seria o depois, né? Depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, beleza? Então, repetindo o exemplo aqui, ó. Ich bin zum Arzt gegangen, dann, ou daria para falar danach também, né? Danach habe ich ein Medikament in der Apotheke gekauft. Fui pro médico, e aí eu comprei um medicamento na farmácia. Próximo exemplo que eu escrevi para você aqui foi um exemplo com a palavra sonst. Sonst é o nosso senão. Então, commit, vem junto, commit. Sonst wirst du es bereuen. Então, vem junto, senão você vai se arrepender. Então, sonst é o nosso senão. Que, na verdade, você pode falar sonst ou ansonsten. Ansonsten, beleza? Então, commit, vem junto. Sonst wirst du es bereuen. Vem junto, senão você vai se arrepender. Agora vamos pegar um exemplo usando a palavra deshalb, né? Que é por isso, por causa disso. Então imagine só uma situação. O teu filho está doente. Teu filho, a tua filha está doente. E você precisa avisar na escola que o teu filho vai faltar. E aí você pode usar essa seguinte frase que eu preparei para você, que é uma frase muito útil. Ó, mein Sohn ist krank. Deshalb fehlt er heute. Então, ó, meu filho está doente. Por esse motivo, que é a palavra deshalb, né? Por esse motivo, vai faltar hoje. Ele vai faltar hoje. De novo. Mein Sohn ist krank. Deshalb fehlt er heute. Ravir, eu quero falar minha filha. Minha filha está doente, por isso ela vai faltar hoje. Meine Tochter, Meine Tochter ist krank. Deshalb, ou também poderia ser deswegen fehlt sie heute. Por isso, ela vai faltar hoje. Beleza? Então, meu filho ou minha filha está doente. Por isso, vai faltar hoje. Então, imagine só como seria maravilhoso se você soubesse usar corretamente esses conectores, utilizando frases que você realmente vai utilizar no dia a dia. Essa é uma frase que você, eventualmente, vai precisar. A quarta chave na comunicação que vai te ajudar a acelerar o aprendizado é usar a fala conectada. O que é a fala conectada? Eu vou contextualizar primeiro. Você frequentemente tem a sensação de que os alemães falam rápido demais e que você não consegue entender direito? Na verdade, na fala, a gente usa muito esse lance da fala conectada, que é realmente você acaba juntando uma palavra na outra. Por exemplo, quando o alemão pergunta assim, ó, was tust du? O que é que você está fazendo? Was tust du? Juntou aí o D com T, né? Aliás, o T com D, porque ó, was tust termina com T. Aí vai juntar com o D na fala, no caso, né? Óbvio, na escrita não. Mas na fala, was tust du? Eu falei nesse vídeo ainda que a palavra nicht, no dia a dia, frequentemente, eles falam nicht, porque isso acelera a comunicação, acelera realmente você ali falar uma frase e tudo mais. Então, se você realmente estuda a fala conectada, você vai diminuir drasticamente essa sensação de que o alemão fala muito, muito rápido. Por quê? Porque você, sabendo que o alemão não fala ich habe eine Frage, mas sim ich habe eine Frage, você já vai preparado para ouvir ich habe eine Frage e não ich habe eine Frage. Você sabendo que frequentemente os alemães
ao conjugarem verbos na primeira pessoa, eles omitem a letra E, eles não falam a letra E do final, você vai acelerar seu aprendizado. Por exemplo, das mache ich, né? Das mache ich. Isso eu faço. Ou você pode pegar alguma coisa lá no porão, você pode pegar a cerveja que está lá embaixo no porão e tudo mais, e das mache ich, né? Isso eu faço, das mache ich. Só que no dia a dia, o que é que eles fazem? Omitem o das, pegam o mache, que seria a conjugação, né? Ich mache, tira a letra E do final. Mach ich. Acabam falando só mach ich. Mach ich. Eu faço isso. Mach ich. O das está omitido, por isso que o verbo está no começo. Aí você pensa, por que esse verbo está no começo aí? Não é uma frase no imperativo? Não é uma pergunta? Por que o verbo está no começo? Porque ele omitiu ali um das. Então é muito importante que você saiba desse lance da omissão, obviamente, mas também entenda a questão da fala conectada. Há mais exemplos aqui, ó. Ich habe etwas Gutes gelernt. Eu aprendi algo bom. Ich habe etwas Gutes gelernt. Eu aprendi algo bom. No dia a dia agora, ich hab, eliminei a letra E, não falei ich habe. Ich hab, em vez de falar etwas, eu falo só was. Ich hab was Gutes gelernt. Ich hab heute was Gutes gelernt. Eu aprendi hoje uma coisa boa. Ich hab was Gutes gelernt. Ich hab heute was Gutes gelernt. Então, no dia a dia também, frequentemente, em vez de falarem etwas, vão falar was. E a fala conectada é justamente isso, né? Você consegue acelerar a sua fala porque você não fala tudo muito quadradão demais, todas as palavras certinhas e tudo mais. Em português a gente fala a mesma coisa. A gente não articula todas as sílabas de uma forma extremamente precisa, a gente engole e tudo mais. Em Minas Gerais, por exemplo, é bem comum engolir as palavras e tudo mais, né? Olha um outro exemplo aqui, ó. Ich komme aus Spanien. Então, realmente, ich komme aus Spanien seria o correto, entre aspas. Ich komme aus Spanien. No dia a dia, ich komme aus, já junto o come com aus, tira a letra E. Ich komme aus Spanien. E juntou os dois S. Juntou o S do final da palavra aus com o S do começo da palavra Spanien, do país, né? Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Spanien. Eu venho da Espanha. Outro exemplo. Wie heißt du? Wie heißt du? Juntou T com D. Não é wie heißt du, não precisa falar. Wie heißt du? Quadradão. Aí você realmente está aprendendo um alemão todo quadradão. No dia a dia, wie heißt du? Wie heißt du? E ainda, se você quiser soar mais nativo ainda, não todo nativo fala assim, você pode falar, wie heißt du? Wie heißt du? E no WhatsApp ainda eles escrevem assim, ó, wie heißt, e depois do T coloca a letra E. Como se fosse o você. A letra E vira você. Como assim, Ravile? É que na pronúncia, ó, wie heißt du? Se você for acelerando, wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Aí fica wie heißt du? Wie heißt du? Né? Como você se chama? Isso é bem coloquial. Não estou dizendo que você tem que escrever assim e tudo mais. Mas, a depender da pessoa com a qual você esteja se comunicando, a pessoa vai usar isso. E vai falar assim, inclusive. Das hätte ich nicht gedacht. Poxa, eu não teria pensado nisso. Das hätte ich nicht, ou nicht. Não precisa falar nicht, fala só nicht, sem T. Você vai escrever com T, vai falar sem T. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Um outro exemplo. Em relação ao nicht. Teve um vídeo meu que eu estava ensinando uma frase em alemão. E aí, quando eu ensinei a frase, obviamente eu falei a frase de uma maneira natural. E na palavra nicht, eu não falei o T no final. Por quê? Para soar natural. E aí uma pessoa comentou, você falou errado, você não usou o T da palavra nicht e tudo mais. E aí, enfim, a pessoa realmente ela não sabe ainda que no dia a dia os alemães frequentemente eliminam T na fala, né? Então, das hätte ich nicht gedacht. Não necessariamente das hätte ich nicht gedacht. Um outro exemplo. Es ist so. É desse jeito. Então, a pessoa te fala uma coisa, você é desse jeito, né? Por exemplo, sei lá, nossa, isso é bem caro, né? Pois é, desse jeito. Né? Pois é, desse jeito. Es ist so. No dia a dia, eles não falam es ist so. Fala só assim, ó. Isso. Isso. E acabam escrevendo, obviamente, isso é bem coloquial, tá? ISSO. Isso.
so, isso, isso. É desse jeito. Se você escrever corretinho, es, espaço, ist, espaço, so, que é S-O. Es ist so. Se você escrever de uma forma coloquial, você vai escrever is, so, tipo isso em português. ISS, O, tudo junto. Isso, isso. Dois exemplos aqui, ó. Bia kommt nicht mehr. Bia kommt nicht mehr. Bia kommt nicht mehr. Die ist krank. Bia não vem mais, ela tá doente. Isso. É desse jeito, né? Fazer o quê? Das ist ganz teuer, das ist sehr teuer. Das ist zu teuer. Né? Isso é muito caro, caro demais. Das ist zu teuer. Isso é caro demais. Isso. É desse jeito. Então, sei lá, um iPhone, alguma mercadoria que realmente é conhecida por ser cara, você pode falar, isso, é desse jeito, né? Um exemplo aqui, usando esse lance da fala conectada, ó. Mein Deutsch ist besser geworden. Ich hab, então não estou falando ich habe, ich hab sogar ein Jobangebot bekommen. Então, meu alemão ficou melhor. Eu até mesmo recebi uma oferta de emprego. Então, mein Deutsch ist besser geworden. Ich hab sogar ein Jobangebot bekommen. Então, hab aqui, não estou falando ich habe, né? Realmente estou usando essa técnica da fala conectada. Então, é muito importante vocês estudarem esse tema. Imagina só o quanto seria maravilhoso vocês estudarem a fala conectada em centenas e centenas de frases alemãs, obviamente tendo acesso à frase na sua forma original ou gramaticalmente correta, mas também tendo acesso à frase na versão coloquial, né? Uma explicação da seguinte forma, ó, essa aqui é a frase, você vai escrever desse jeito. Se você escrever um e-mail, uma redação, ou estiver conversando de uma maneira, usando o alemão padrão. Você vai escrever, por outro lado, dessa forma coloquial aqui, no WhatsApp, com amigos e tudo mais, e você vai realmente produzir, né? Você vai realmente pronunciar essa frase aqui dessa maneira. Aí o professor vai te explicar, como eu dei exemplo aqui de Ich habe eine Frage, no dia a dia Ich habe eine Frage. Né? Olha a diferença. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Né? Dá para realmente acelerar bastante ali a fala quando você tem acesso a isso. Quinta chave na comunicação que vai te ajudar a falar alemão em 6 meses. Use marcadores do discurso. Ravili, o que é isso? O que eu acabei de fazer é um marcador de discurso. Só isso aqui, ó. Pera. Então. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Então, velho, eu acho que isso significa que... Então, tudo que eu falei até agora é marcador do discurso. Te dá tempo para pensar, não fica aquele silêncio estranho, né? E realmente, os alemães utilizam marcadores do discurso e nós brasileiros também. Quando a gente está se comunicando, a gente não tem todas as ideias completamente estabelecidas e formadas ali. Eu sei tudo que eu vou falar. Vou falar igual um apresentador de jornal aqui, eu sei tudo que eu vou falar depois. Não sabe. É igual agora, eu estou conversando com você aqui de uma forma espontânea, então, 3 pontos, eu tenho que pensar no que eu vou falar depois. A gente usa muito em português, né? Em alemão eles usam esse também, usam muito usam muito usam das heißt, also, usam muito also também, né? Also, então, also, usam muito so, so. Até para não fazer nada eles usam so. Aliás, até para antes de começar a fazer alguma coisa, antes de sair de casa. So. Aí bate a mão no bolso assim, né, para ver se a chave tá, a carteira. So. Tschüss, bis später. Né? Usa um so ali para começar, para depois sair e tudo mais. O zo, como se fosse assim, o nosso em português, né? Tá tudo aqui. Tá. Até mais tarde. Né? Deixa eu ver aqui. Zo. Beleza? Então, realmente é muito importante você saber isso, porque você vai ouvir com muita frequência alemão e você vai precisar utilizar em alemão. Infelizmente, os cursos tradicionais não abordam esse tema, que é crucial para a comunicação. Então, todos esses temas que eu estou abordando hoje aqui são cruciais para a comunicação. Olha só, exemplos em alemão. Ó. Primeiro exemplo que eu anotei é o então, né, que eu já acabei de comentar. Also, então, então.
Então, eu acho que amanhã eu vou ficar em casa. Vou descansar e tudo mais, minha semana foi muito corrida. Also, morgen bleibe ich lieber zu Hause. Né? Morgen bleibe ich lieber zu Hause. Amanhã eu prefiro ficar em casa, porque minha semana foi muito corrida. Ich meine. Ich meine, lembrando que no dia a dia, né, letra E no final de verbos, na conjugação em primeira pessoa, frequentemente eles omitem. Então, em vez de falar ich meine, ich mein. Ich mein, né, o nosso digo em português, né? Digo, como se você estivesse corrigindo alguma coisa que você falou antes, né? Ou não necessariamente corrigindo, mas complementando, né? Digo, ich meine, ich mein. Ou seja, ou seja. Então, quer dizer que você não vem para o meu casamento, não vai para a minha festa, sei lá o quê. Das heißt, em alemão. Né? Das heißt, isso significa, né, o nosso, ou seja, né, numa tradução não literal. Das heißt, isso quer dizer, ou seja, né, das heißt, né? Por exemplo, sei lá, supondo que alguém tem dúvida se você é brasileira ou brasileiro. Alguém pode chegar para você e falar assim, du bist brasiliana, oder? Né? Você é brasileiro, né? Então esse oda no final é o né. É importante que você saiba isso. Du bist brasiliana, oder? Você é brasileiro, né? Se for brasileira, du bist brasilianerin, oder? Você é brasileira, né? Olha eu usando, tá vendo? Já é tão frequente a gente usar isso que a gente usa o tempo todo isso, né? Não só eu, você também usa. Então, outra coisa, ó, vai saber. Então, você está conversando com alguém ali, você vai saber. Ou até para responder também, né? Alguém te pergunta alguma coisa, você vai saber. Wer weiß. Wer weiß. Né? Quem sabe, vai saber. Wer weiß. De qualquer maneira, eu acho que... E aí você continuaria. Então, jedenfalls. De qualquer maneira. Então, você fala assim, velho, sem zoeira, né? Tipo, velho, sem zoeira. Eu ontem trabalhei, sei lá, 15 horas e depois não sei o que lá, sei lá, você vai contar alguma coisa ali que parece que é mentira, mas não é. Então, sei lá, velho, sem zoeira. Então, Alter. Alter a gente já trabalhou hoje, né? Alter. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Sem zoeira. Ohne Scheiß. Sem zoeira. Ohne Scheiß. Por falar nisso, a propos, né? Por falar em dinheiro, a propos Geld. Por falar em dinheiro, então, a propos. É uma palavra também muito importante você saber. Ela é escrita com S no final, porque é derivado do francês. Então, é tudo junto. É escrito assim, ó. A-P-R-O-P-O-S. A-P-R-O, apro, P-O-S. Pos. Tudo junto. Separei uma frase para vocês aqui usando essa palavrinha. Apropos Geld, jetzt verdiene ich besser, weil ich gelernt habe, auf Deutsch zu kommunizieren. Então, por falar em dinheiro, agora eu ganho melhor porque eu aprendi a me comunicar em alemão. Apropos Geld, jetzt verdiene ich besser, weil ich gelernt habe, auf Deutsch zu kommunizieren. Kommunizieren oder kommunizieren. Falando bem devagarinho a frase para você. Apropos Geld, jetzt verdiene ich besser, weil ich gelernt habe, auf Deutsch zu kommunizieren. Se você falar um pouquinho mais rápido, vai acabar engolindo uma coisinha ou outra ali. Por exemplo, apropos Geld, jetzt, então não precisa falar jetzt. Jetzt verdiene ich besser, weil ich gelernt habe, auf Deutsch zu kommunizieren. Não precisa falar kommunizieren, só falar kommunizieren. Não seria maravilhoso ganhar mais pelo fato de falar alemão? Existem milhares e milhares de pessoas nessa realidade, pessoas que falam assim comigo, Ravili, só basta eu saber me comunicar em alemão para eu ter aquela vaga de emprego ali. Ravili, só basta eu saber me comunicar melhor em alemão para eu ser promovido, pegar um cargo melhor, consequentemente, ganhar mais e ajudar a minha família e tudo mais. No vídeo de hoje eu te passei 5 chaves na comunicação para você acelerar o aprendizado de alemão. Então, coloque essas estratégias em práticas porque realmente vai te ajudar muito. Imagine só que daqui a 6 meses é possível ter uma comunicação independente e no quanto isso vai abrir portas para vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo, grande abraço e tamo junto.